Olá, boa noite. Boa noite. 12 registros de ocorrência policial da operação no Jacarezinho mostram que as mortes ocorreram em pelo menos 10 pontos diferentes da favela. 2 dias depois da ação mais letal da história do Rio, a polícia divulga a lista de todos os mortos. Sem ficha criminal e sem informar os crimes ou suspeitas atribuídos a cada um. Sábado de filas em busca da vacina contra a Covid no Rio e em Belo Horizonte. A cheia do Rio Negro se aproxima da máxima histórica e provoca prejuízos em Manaus. E você vai ver também uma corrente de solidariedade garante o almoço do Dia das Mães em diversas comunidades brasileiras. As atletas que vão comemorar duplamente este domingo. E os gols de sábado pelos campeonatos estaduais. O Jornal Nacional está começando. A Polícia do Rio divulgou os nomes de 27 mortos no Jacarezinho mais de 48 horas depois da operação, mas não informou os crimes ou suspeitas atribuídos a cada um. 12 registros de ocorrência policial mostram que as mortes ocorreram em pelo menos 10 pontos diferentes da comunidade. 2 dias depois da operação mais letal da história do Rio, parentes ainda reconheciam os corpos no Instituto Médico Legal. A mãe de um dos mortos afirmou que o filho não era traficante. Meu filho não era bandido. Meu filho simplesmente ele estava no lugar errado na hora errada. Se eles tivessem derrubado todo mundo, eles iam saber quem era, quem não era. Só que eles generalizaram e mataram todo mundo. Eles fizeram uma assassina. Agora à noite, a polícia divulgou os nomes de todos os mortos, mas ainda sem informar os crimes ou suspeitas atribuídos a cada um. Nem nenhuma ficha criminal. Disse apenas que 25 mortos tinham antecedentes e que tem provas da atuação dos outros no tráfico de drogas. Mas de todos os mortos, apenas 3 constam na denúncia do Ministério Público, que foi uma das justificativas da polícia para a operação. Nem nenhuma ficha criminal. Mais cedo, a Polícia Civil chegou a atualizar para 29 o número de mortos, mas voltou atrás. Disse que houve um erro de identificação e que na operação morreram 28 pessoas, entre elas o policial André Leonardo de Melo Frias. O Jornal Nacional teve acesso a 12 registros de ocorrência feitos por policiais que participaram da operação na Delegacia de Homicídios. Os documentos mostram que as mortes ocorreram em pelo menos 10 pontos diferentes da favela do Jacarezinho e que em apenas 2 locais houve perícia. Os registros trazem também a apreensão de 28 fuzis, 18 pistolas, 2 espingardas e uma submetralhadora. Em apenas um deles, 8 policiais informaram que 7 pessoas morreram, todas numa mesma rua. Em nenhum momento na dinâmica, os agentes explicam de que maneira as 7 pessoas morreram. Afirmam apenas que foram acionados para uma operação e que havia vários mandados de prisão a serem cumpridos. E declaram que com os mortos havia 10 fuzis, 3 pistolas, 2 espingardas, carregadores e munição. Outros 6 registros apontam 12 mortes após confrontos no meio da rua. Em um deles, 3 policiais explicam a morte de 6 pessoas, todas no mesmo lugar. Segundo eles, por volta das 10 da manhã, chegaram a uma travessa e foram recebidos a disparos de armas de fogo por bandidos fortemente armados. Eles estariam, segundo a polícia, com 4 fuzis e 5 pistolas. Em outra ocorrência, agentes relatam que um homem foi encontrado morto em uma cadeira após o cessar-fogo de um tiroteio. Este é o único registro que não menciona a apreensão de armas. Em uma rede social, o advogado Joel Luiz Costa, que nasceu na comunidade, publicou a foto de uma cadeira caída, com marcas de sangue, em um beco da favela. Outros 5 documentos revelam que 8 pessoas foram mortas dentro de casas. Em um deles, os policiais disseram que foram libertar uma família que estaria sendo coagida. No local, narram troca de tiros. A Comissão de Direitos Humanos da OAB afirma que nem todos os mortos eram bandidos. Isso com certeza. Nós já identificamos pessoas que nunca tiveram nenhuma passagem pela polícia. E existem, sim, algumas pessoas que já têm passagens, algumas cumpriram penas, já não tem mais pena, já não estão mais cumprindo nenhuma pena. A Defensoria Pública pede uma investigação independente do caso.
Eu não posso ser o revisor da minha própria atitude. Aliás, como já determinado numa condenação internacional do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em 2017, em casos em que houve mortes perpetradas por agentes da Polícia Civil, cabe ao Ministério Público capitanear e estar à frente de uma investigação com diligência, com celeridade e com transparência. O Ministério Público do Rio disse que acompanhou toda a perícia realizada nos corpos no IML e que elabora os laudos e relatórios referentes à operação. Enquanto isso, no Jacarezinho, o dia foi de reconstrução. Funcionários de lojas tentaram colocar de volta no lugar tudo que foi destruído. Mas algumas das marcas vão continuar presentes na vida dos moradores. Essa aqui é uma farmácia das farmácias mais tradicionais que tem aqui na comunidade. Olha a porta. Só que são marcas de tiro. E o que restou está sendo utilizado aqui na reconstrução. São marcas da chacina do Jacarezinho. A lista com os nomes dos mortos na operação está no G1. No Paraná, está chegando ao fim o julgamento do biólogo acusado de matar a mulher, a advogada Tatiane Spitzner. Durante todo o sábado, os jurados acompanharam os depoimentos das últimas testemunhas. Desde o início do julgamento, 13 pessoas foram ouvidas, incluindo policiais, peritos, médicos legistas e ex-vizinhos do casal. Luiz Felipe Manweiler é acusado de matar a mulher, Tatiane Spitzner, de 29 anos, e depois jogar o corpo dela pela sacada do apartamento onde moravam, no 4º andar. A defesa de Manweiler afirma que foi um acidente. Numa crise de ciúmes, Tatiane teria se pendurado e caído da sacada. O julgamento está acontecendo aqui no Fórum de Guarapuava, cidade onde o casal morava. O próximo passo será o interrogatório de Luiz Felipe Manweiler, que está preso há 2 anos e 9 meses. Manweiler responde por feminicídio, com emprego de asfixia, meio cruel e fraude processual. O caso será julgado por 7 homens, que foram sorteados no primeiro dia do julgamento. Susto hoje de manhã em Belém. 4 pessoas ficaram feridas na explosão de um restaurante. Entre elas, a cozinheira, que aparece aí nessa imagem. Ela teve mais de 70% do corpo queimado e foi levada para o hospital. O Corpo de Bombeiros afirmou que um vazamento de gás provocou a explosão e isolou o local. Em Manaus, um prédio pegou fogo hoje de manhã. O incêndio foi controlado rapidamente, mas por causa da fumaça, muitos moradores não conseguiram sair. Os bombeiros resgataram mais de 50 pessoas, inclusive várias crianças. Ninguém teve ferimentos graves. A suspeita é que o fogo tenha começado com um curto-circuito no subsolo. O prédio foi interditado. Em Cabul, capital do Afeganistão, 30 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba diante de uma escola secundária. Entre as vítimas estão estudantes que tinham acabado de sair da escola. Até agora, ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque. Um porta-voz dos talibãs negou o envolvimento do grupo no atentado. No sábado passado, os Estados Unidos deram início à retirada do Afeganistão depois de 2 décadas de ocupação. A Índia registrou um novo recorde de mortes por Covid em 24 horas. Foram 4.187 neste sábado, totalizando mais de 238 mil óbitos. O país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes já registrou quase 22 milhões de casos da doença, atrás apenas dos Estados Unidos, e é atualmente o epicentro da pandemia no planeta. O Papa defendeu a suspensão temporária de patentes de vacinas contra a Covid. Francisco afirmou que o nacionalismo impede uma distribuição mais justa dos imunizantes. E em apoio à posição do presidente americano Joe Biden, o Papa afirmou que a quebra das patentes das vacinas ajudaria os países mais pobres. Francisco também fez um apelo ao espírito de justiça dos fiéis para que se mobilizem por um acesso universal aos imunizantes. A União Europeia fechou um acordo com os laboratórios Pfizer e BioNTech para a compra de 1 bilhão e 800 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid. A população dos 27 países do bloco é de 445 milhões de habitantes. O novo contrato equivale a pouco mais de 4 doses por pessoa para os próximos 2 anos.
O sábado foi de fila em postos de vacinação do Rio e de Belo Horizonte. A procura pela segunda dose da Coronavac no Rio lotou logo cedo os centros municipais de saúde e os pontos de drive-thru. A Secretaria de Saúde do município recebeu até agora menos de 30% das doses necessárias para regularizar o atraso da segunda aplicação. Em Belo Horizonte, a procura foi pela primeira dose da vacina da Pfizer. Por ser um imunizante que exige temperaturas mais baixas, a campanha funcionou com um número reduzido de pontos de vacinação. Apenas quem tem doenças crônicas foi vacinado. O Alan Severiano traz agora para a gente informações sobre o ritmo da vacinação e também sobre a pandemia aqui no Brasil, com os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Boa noite, Alan. É isso, André. Boa noite para você, para Ana Paula. Boa noite a todos. Nós começamos hoje pelos números da vacinação. E nas últimas 24 horas, 321.318 pessoas receberam a primeira dose no Brasil e 137.553 tomaram a segunda dose. De ontem para hoje, o total de vacinas aplicadas foi de 458.871. No país, o total de vacinados com a primeira dose passou de 35 milhões hoje. Chegou a 35.235.949, ou 16,64% da população brasileira. 17.715.680 pessoas tomaram também a segunda dose, ou 8,37% da população. Hoje, 22 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Rondônia recontou os números da primeira dose e, por isso, o total do estado hoje é menor do que o da sexta-feira. Em azul escuro, os que mais vacinaram com a primeira dose. Os 5 primeiros são hoje Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, terceiro vem São Paulo, depois Bahia e Espírito Santo. E agora o balanço da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.091 mortes por Covid e ultrapassou a marca de 420 mil óbitos. 421.484 pessoas já perderam a vida para a doença. A gente destaca hoje a situação de São Paulo. O estado ultrapassou hoje a marca de 100 mil mortes por Covid. Já são, olha só, 100.649 óbitos até agora. O que chama a atenção é que quase metade de todas essas mortes em São Paulo, 46.035, foram registradas nos últimos 3 meses. Voltando aos números do Brasil, de ontem para hoje, o país confirmou 63.268 novos casos e o total agora é de 15.150.628. A média de casos segue dentro da tendência de estabilidade, mas teve a terceira alta seguida, hoje de 7% em relação a 2 semanas atrás, o que acende o sinal de alerta, se ela for mantida. O Brasil tem agora a média de 60.734 novos casos por dia. A média de mortes está no limite da estabilidade, com queda de 15%. Ainda são, em média, 2.131 mortes por dia no país. No mapa agora, a situação nos estados. Apenas um, Roraima, aparece com alta na média de mortes, em vermelho. 12 estados estão em estabilidade e aparecem no mapa em amarelo. E em azul, com queda, 13 estados e o Distrito Federal. As maiores reduções foram em Rondônia e Goiás. Os detalhes sobre o seu estado e outras informações sobre a vacinação, você confere em g1.com.br/coronavírus. André, Ana. Obrigada, Alain. E amanhã, no Fantástico, entrevistas comoventes vão lembrar o ator Paulo Gustavo, que morreu de Covid essa semana. Uma conversa com a mãe de Paulo Gustavo, que inspirou o filho a criar a personagem Dona Hermínia, e também com o pai e a irmã do ator. Quando ele disse que ele ia escrever uma peça, ele falou assim: eu vou escrever uma peça, eu vou ficar rico, eu vou falar tudo de você, essas suas maluquices. Thales, marido de Paulo Gustavo, fala dos 7 anos de uma união marcada por muito amor e alegria. E é um legado, assim, que vai ficar para sempre, né? E eles vão sempre ter orgulho daquele pai como eu tinha. E as histórias do começo da carreira contadas por amigos de longa data. Em Santa Catarina, uma cidade traumatizada depois que um homem invadiu uma creche e matou 3 crianças e 2 funcionárias. Por que ela não ficou em casa? Por que ela não conseguiu se salvar? Acusados de desviar milhões da saúde, agora são investigados por usar exames falsos para sair da cadeia. Para a polícia e o Ministério Público, tudo foi planejado dentro do presídio.
com a ajuda de empresários, médicos e advogados. 28 mortos numa favela do Rio. Como evitar que operações policiais terminem de forma tão trágica? Neste domingo, Dia das Mães e às vésperas do Dia Internacional da Enfermagem, você vai conhecer a história de duas mulheres que têm como missão olhar para o outro. É o novo episódio de Mulheres Fantásticas. É inspiração, é fantástico, é amanhã, logo depois do Faustão. Você vai ver. A campanha da vacinação contra a gripe também está em andamento, mas com números muito abaixo do ideal. Luísa Rossi trabalha na linha de frente contra a Covid e já tomou as 2 doses da Coronavac. Luísa foi uma das primeiras a se vacinar contra a gripe. Me sinto mais segura por conta de que a gente está na linha de frente, em contato com pacientes com sintomas diretamente respiratórios. A vacinação contra a gripe começou no dia 12 de abril. A primeira etapa vai até segunda-feira. Profissionais de saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz e indígenas. Na segunda, idosos e professores. Na terceira, pessoas com doenças crônicas, com deficiência, trabalhadores de setores como transporte e segurança, forças armadas, presos e jovens em medida socioeducativa. Um total de quase 80 milhões de pessoas. A meta é vacinar 90% de todo o público, mas até agora só 30% do primeiro grupo receberam a vacina da gripe. A campanha da vacina contra a gripe é anual e neste ano quem já recebeu uma das doses do imunizante contra a Covid tem que esperar 14 dias para receber a da gripe e vice-versa. A epidemiologista Carla Domingues, que já coordenou o Plano Nacional de Imunização, considera preocupante a baixa cobertura contra a gripe até agora. Se nós tivermos a concomitância da transmissão da Covid junto com os vírus da gripe, nós poderemos ter uma sobrecarga ainda maior dos serviços de saúde, porque a gripe também leva à internação, a necessidade de UTI, infelizmente, ao óbito. Então, nós não podemos correr esse risco neste momento, né, de deixar de vacinar a população contra a gripe, porque nós poderemos ter mais um problema de saúde a ser enfrentado. A seguir, associações comerciais e de serviços pedem menos impostos por causa da pandemia. Moradores de Manaus enfrentam uma das piores cheias da história. Comerciantes e prestadores de serviço em todo o Brasil estão sofrendo um problema duplo durante a pandemia. Enquanto as vendas caem, as cobranças de impostos não param de chegar. Quem tem restaurante anda se dividindo entre o atendimento parcial no salão e as contas. Carla teve que demitir funcionários e, diante do baixo movimento, tenta faturar o que dá com as entregas. Os impostos são altíssimos e a gente é obrigado a pagar mesmo durante a pandemia, então assim, toda essa conta é grande, então não fecha a conta. Todos os encargos dos funcionários, né? O DANF, o DAS, então assim, são muitos impostos que a gente paga, o aluguel, que não chega a ser um imposto, mas o IPTU sim. Então, toda essa bagagem aí, no final, fica muito pesado hoje para o empresário, principalmente desse setor de bares e restaurantes, está muito complicado mesmo. É um fenômeno comum a grandes cidades como São Paulo. Estabelecimentos que nasceram ao redor de prédios comerciais e escritórios de grandes empresas dependiam desse movimento para vender as refeições. Mas como algumas empresas fecharam e outras mantêm funcionários trabalhando em casa, a clientela não apareceu mais. A pandemia também provoca prejuízos ao obrigar estados e municípios a tomar medidas de restrição de funcionamento. Os infectologistas são unânimes em afirmar que essas medidas
são fundamentais para deter a disseminação do vírus. Mas os comerciantes precisam de apoio para compensar as perdas nas vendas. A crise fez 58 entidades do setor de serviços e comércio publicarem um manifesto em jornais, cobrando mais apoio do poder público para atravessar a pandemia. Nós sentimos uma falta de organização mais geral, então nós tentamos mostrar para o governo isso desde março do ano passado, continuamos o diálogo, mas de qualquer forma temos pago esta conta e precisamos de linhas de crédito ou de isenção de tributos, de alguma compensação, algum plano específico para que a gente possa se recuperar e recuperar os milhares, até milhões de empregos que foram deixados pelo caminho ao longo dessa pandemia. Esse economista da Fundação Getúlio Vargas diz que as políticas de auxílio não têm chegado na ponta, principalmente para os pequenos negócios. Se você demora para ajudar, se você demora para oferecer um auxílio, elas acabam não passando pela crise, ficam no meio do caminho e certamente afeta o mercado de trabalho também. Então, não só ter mais políticas para essas empresas, mas principalmente políticas mais eficientes que cheguem mais rápido, é importante para a gente conseguir ajudar aquelas empresas que mais precisam, que são mais sensíveis à crise. A Carla tentou apoio no Pronamp, Programa de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, em julho do ano passado, mas recebeu uma resposta dizendo que foi identificada a ausência na qualificação dos requisitos necessários e ficou sem o dinheiro. A gente queria um crédito com juros mais baixos, que a gente conseguisse diluir no nosso fluxo de caixa e conseguisse manter aí o negócio mais saudável, né? Mas não foi possível, foi negado. A gente esperava que por parte do governo a gente pudesse ter aí um respaldo financeiro, né? E que não veio. Tenho muitos amigos que fecharam os negócios, então assim, ainda que a gente conseguiu sobreviver, estamos aí dia a dia, né, recalculando, fazendo conta para manter o negócio. Mas a gente se sentiu muito triste, né? Sem opção. Na verdade, desamparado. Em muitas empresas, a pandemia forçou a adoção do trabalho à distância, com profissionais com maior qualificação e carteira assinada. A jornada de contadora do setor da agroindústria e de mãe de um bebê de 1 ano e 2 meses é dupla e puxada. Mas a Priscila reconhece o privilégio de estar há mais de 1 ano isolada, fazendo trabalho remoto em casa. É muito bom porque a gente não precisa se preocupar nessa questão da pandemia, de afetar os nossos familiares ou até a gente mesmo. A Priscila se encaixa no perfil de um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada no Ministério da Economia, com dados do IBGE. Ela mostra que 9% dos trabalhadores que não foram afastados estavam em home office no fim do primeiro ano da pandemia. Deste total de 7.300.000 pessoas trabalhando em casa, a maior parte é de mulheres. 65% são pessoas brancas, 76% completaram o ensino superior e 84% têm contrato ou carteira assinada. Você tendo a oportunidade de se formar, de ter o estudo, é super importante para você conseguir ter algum benefício. O coordenador do estudo diz que 58% das pessoas em teletrabalho estão no sudeste do país e só 3% na região norte. O teletrabalho não alterou o nível de desigualdade no país. Essa desigualdade, no sentido de que, quanto maior a escolaridade, maior a renda per capita, maior a formalidade do mercado de trabalho, maior o potencial de ser exercido esse trabalho remoto. Para a maioria dos trabalhadores do país, a segurança de exercer as atividades em casa usando a internet tem sido impossível. Para manter as fábricas, comércio e serviços básicos funcionando, mais de 80 milhões de brasileiros continuam indo e vindo para o trabalho todos os dias. E por causa disso, muitos deles se tornaram vítimas da Covid. Um levantamento feito pelo Jornal Nacional revela que a maior parte dos desligamentos por morte em 12 meses de pandemia aconteceu entre aqueles que exerciam atividades essenciais. No topo da lista estão motoristas de ônibus urbanos e cobradores, seguidos por vigias, porteiros e zeladores, motoristas de ônibus rodoviários, vigilantes e motoristas de carros, caminhões e vans.
A festa de aniversário antes da pandemia mostra como o motorista de ônibus José Nascimento Júnior era querido pelos colegas, que o chamavam de Maguila. Mas mesmo com a crise sanitária, os ônibus continuaram cheios de gente e o coração do motorista e da família dele de preocupação. Ele falou assim, nossa amor, essa semana entrou uma pessoa no ônibus, estava com uma tosse. Nossa, eu fiquei preocupada e eu falei assim, confia, não vai ser nada não. Ele foi internado na segunda-feira e eu fui levar ele, que ele não estava bem, não queria faltar do serviço, porque a empresa não queria que ficasse faltando, né? E ele também não gostava. Maguila morreu de Covid aos 54 anos, enquanto a mulher estava internada e o filho sozinho em casa, se recuperando. Os dois ainda esperam receber uma parte das verbas trabalhistas de quem era essencial para a população e mais ainda para eles. Era uma pessoa maravilhosa, a gente tinha 33 anos de casado, a gente nunca brigamos, a gente era feliz. Eu vou falar para você, no fundo do meu coração, fui feliz. A empresa Aviação Metrópole Paulista, onde o Maguila trabalhou, disse que o pagamento das rescisões é feito no prazo legal. Os motoristas e cobradores de ônibus do estado de São Paulo vão ser vacinados a partir do dia 18 de maio. Auditores fiscais do trabalho e agentes da Polícia Federal resgataram 62 trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Eles colhiam café numa fazenda em Vila Valério, interior do Espírito Santo. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, dormiam nessas condições precárias dentro de alojamentos, sem receber salários e sem cuidados com a saúde. Parte do grupo testou positivo para a Covid. O dono da fazenda se comprometeu a testar os trabalhadores e isolar os doentes. Disse que eles nunca foram impedidos de sair da fazenda e negou que vivessem em situação precária. Os moradores de Manaus estão enfrentando uma das piores cheias da história. O campo de futebol que ficava na frente da casa da Tatiana, na zona sul de Manaus, sumiu debaixo das águas do Rio Negro. Aqui, a água subiu 8 metros. Para chegar em casa, só de canoa. Eu tô agoniada, né, mano? Porque tá alagando e eu tô agoniada, não tem madeira. Eu tô agoniada porque é de bicho subir. Em outros pontos, a Defesa Civil construiu passarelas de madeira. Muitos estão ilhados. Os moradores que tiveram as casas tomadas pelas águas construíram pontes improvisadas dentro das residências, como essa onde nós estamos. O problema é que o nível do rio continua subindo. Neste outro bairro, os próprios moradores construíram as pontes. Tem mais de 2 metros de água aqui. Crianças já caíram aqui dentro. A Defesa Civil não dá nenhuma resposta para a gente. 5 bairros estão em situação crítica. As cheias dos rios do Amazonas terminam em junho. Em Manaus, o Rio Negro já subiu mais de 29 metros e está a 61 centímetros de alcançar a cheia histórica de 2012, quando o rio chegou quase aos 30 metros. Pesquisadores acreditam que a marca deve ser superada nos próximos dias. Nós estamos providenciando a construção de pontes, marombas, nós estamos providenciando também o pagamento do auxílio aluguel para aquelas famílias que estão sendo mais atingidas. Estamos doando também cestas básicas, kit higiene, kit dormitório, para poder minorar o sofrimento dessa população. Previsão do tempo no Amazonas é assunto para Anne Lotterman. Boa noite, Anne. Oi, Ana, boa noite para você, para o Trigueiro, boa noite a todos. O mapa de chuva mostra que ela vai continuar sendo volumosa nos próximos 6 dias, exatamente no norte. Nesta área aqui do Amazonas e de Roraima, principalmente, os volumes podem passar dos 150 milímetros. Agora, olhando um pouco para trás, nos últimos 90 dias, a chuva ela ficou concentrada nessas áreas aqui em azul mais escuro e também cinza, onde os volumes acumulados passaram dos 1.200 milímetros. E o que explica a subida, dos rios no Amazonas. E por que choveu tanto e vai continuar chovendo? Laninha. Em ano de Laninha, as águas do Oceano Pacífico Central, nesta área aqui, ficam mais frias que o normal. E isso faz com que a circulação da umidade mude sua rota normal. A umidade ela acaba ficando mais concentrada nos extremos do Nordeste e também do Norte. Enquanto no Sul, nós temos a estiagem. Yane, amanhã, Dia das Mães, como é que fica o tempo?
Olha, Ana, vai ser com sol em grande parte do país, viu? E a frente fria que passou pelo Brasil ao longo da semana, amanhã ela vai provocar chuva aqui, ó, no Recôncavo Baiano. Em Salvador, 50 milímetros. É muita água. Também chove muito em Ilhéus, Aracaju, Maceió e também em Vitória. No Rio de Janeiro choveu muito ontem e quase atingiu o normal do mês todo. Hoje foi a tarde mais fria do ano até agora, 24 graus. E amanhã a chuva perde força e a máxima não deve passar dos 25 graus. Em quase toda a região sul e interior de São Paulo e parte de Mato Grosso do Sul, pode ter nevoeiro, portanto, cuidado com as estradas. Em Curitiba, amanhã a máxima é de 18 graus, na terça-feira já sobe para 25. Em Porto Alegre, amanhã a máxima de 24, na terça cai para 18, uma nova frente fria vai chegar. E o domingo será com sol e umidade bem baixa em Campo Grande e Goiânia, onde a máxima já chega aos 30 graus. Já em Brasília, 25 de máxima. São Paulo, com sol e muitas nuvens ainda, máxima de 22 graus. Florianópolis 21, Belo Horizonte 27, Rio Branco 28 e Palmas será a capital mais quente do domingo, 34 graus. Termino falando de Cuiabá, que teve uma queda grande na temperatura essa semana. Na quarta-feira chegou aos 36 graus, ontem não passou dos 19,6 e amanhã já sobe um pouquinho e chega aos 28. Um bom domingo para você e um feliz Dia das Mães, Ana. Para você também, Anne. Obrigada. Anne. A seguir, os gols de sábado. E a solidariedade nos preparativos para o Dia das Mães em comunidades de todo o Brasil. Hora do futebol. Vamos aos gols do sábado pelas disputas estaduais. No Campeonato Carioca, o Vasco saiu na frente do Madureira com gol de Marquinhos Gabriel. O Madureira empatou com Humberto de cabeça. E Germancano garantiu a vitória do Vasco, classificado para a final da Taça Rio. Na decisão da Copa do Nordeste, o Bahia venceu o Ceará no Castelão. Rodriguinho abriu o placar na cobrança de pênalti. 1-0 Bahia. Depois, Rodriguinho lançou para Gilberto ampliar. 2-0. Jael diminuiu de cabeça e, com a vantagem do primeiro jogo, o Ceará levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Conte acertou a última e garantiu o título da Copa do Nordeste ao Bahia. Em Belo Horizonte, Eduardo Sacha desviou a cobrança de escanteio e abriu o placar para o Atlético Mineiro sobre o Tombense. Kaique recebeu de Jean Lucas e tocou na saída do goleiro Matheus Mendes para empatar. 1-1, resultado que confirmou a vaga do Atlético na decisão do Campeonato Mineiro. E em Porto Alegre, o Inter se classificou para a final do Campeonato Gaúcho, depois de vencer o Juventude. Yuri Alberto abriu o placar e, na sequência, Maurício ampliou. 2-0 Inter. Na cobrança de pênalti, Edenilson fez o terceiro. Também de pênalti, o Juventude diminuiu com Matheus Peixoto. Rodinei aproveitou o rebote e fez o quarto do Inter. Final, Internacional classificado 4, Juventude 1. Nos Jogos de Tóquio, não vão faltar exemplos de mulheres que decidiram voltar a competir depois de realizar o sonho da maternidade. São as mamães olímpicas. Olha a felicidade da Audrienne no dia de visita ao trabalho da mamãe. Melhor ainda quando o irmão mais velho, Dashiell, e o papai, Corin, se juntam à brincadeira. Esse ambiente familiar e leve impulsionou uma improvável retomada atlética. Chelsea Manning, aos 32 anos, interrompeu uma aposentadoria de quase uma década para tentar representar os Estados Unidos nos Jogos de Tóquio. Não seria a primeira Olimpíada dela. Chelsea ganhou uma prata com a seleção americana de ginástica nos Jogos de Pequim, em 2008. Estou simplesmente melhor do que nunca, o que é uma loucura, diz Chelsea. É a mesma sensação experimentada por Laura Wilkinson, dos saltos ornamentais, que quer voltar às Olimpíadas aos 43 anos e com 4 filhos. Lá atrás, nos Jogos de Sydney, em 2000, ela conquistou o ouro na plataforma de 10 metros.
Laura me conta que o caso dela pode inspirar jovens atletas e, assim, aumentar a longevidade das mulheres no esporte. O impulso para que essas e tantas outras mamães retomem carreiras atléticas acontece porque hoje existem muitos exemplos de que é possível não apenas se manter competitiva depois da maternidade, dá também para atropelar toda a concorrência, os tabus e os preconceitos. Veja, por exemplo, o caso de Nia Ali, ouro nos 100 metros com barreira no último Mundial de Atletismo, depois do nascimento dos 2 filhos. Quando alguém me fala que é impossível voltar à forma após uma gravidez, eu digo, então venha me assistir. Camila Bright parece seguir o mesmo caminho. Ela acabou cortada da seleção de vôlei pouco antes das 2 últimas Olimpíadas. Eu tive a minha filha em 2017, então depois disso eu consegui realizar meu maior sonho, que era ser mãe, e acho que reacendeu essa chama aí. Camila, aos 32 anos, é hoje a melhor líbero do Brasil. Nome certo na convocação para Tóquio. Pelo jeito, em julho e agosto, vai ter muito filho e filha no mundo enchendo a boca para dizer: aquela grande atleta é a minha mãe. E o Esporte Espetacular de amanhã vai exibir um bate-papo especial sobre as Olimpíadas de Tóquio. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Amanhã tem estreia no Esporte Espetacular. Cláudia Leite, madrinha do time Brasil, conversa com atletas que estarão na Olimpíada. A primeira convidada é a Gabi, da seleção feminina de vôlei. Gil do Vigor tá contando os dias para conhecer o estádio do esporte. Eu vou sair então pulando, vai ser um desespero. Eu vou fazer tchá, vou fazer tudo lá, vou até o chão. O final feliz de um caso dramático. Acompanhamos a volta ao Brasil de Robson, ex-motorista do jogador Fernando. Ele ficou 2 anos preso na Rússia. E já pensou voar a mais de 100 km por hora só com uma roupa especial? A gente testou esse equipamento super diferente. É amanhã, depois do Alto Esporte. Até lá. Milhares de famílias de todo o país vão comemorar o Dia das Mães com um almoço especial. O jogo no estádio do Mineirão hoje, em Belo Horizonte, foi contra a fome. A meta inicial da Central Única das Favelas era arrecadar 100 toneladas de alimentos para o Dia das Mães. Mas a campanha aqui conseguiu 4 vezes mais. Bora! Ô macarrão, hein? E o sábado foi assim, de solidariedade em todos os estados do Brasil. No Acre, as cestas de alimentos e higiene chegaram até as comunidades ribeirinhas de barco. No Rio Grande do Sul, a CUFA conseguiu 5.000 kits. Veio no momento que mais precisava, e todo mundo está com dificuldade. Em BH do Mineirão, as doações foram distribuídas para 600 comunidades de Minas. André abriu a casa para ser ponto de entrega. Nossa maior alegria é amanhã a gente olhar e ver as mães da favela de Sumaré recebendo as doações e fazendo o almoço com bastante alegria para os seus filhos. Enquanto voluntários montavam as cestas, a fila na porta já era enorme. Falta um arroz, um feijão, né? Falta um pouco de tudo, óleo, falta tudo. A Central Única das Favelas está comemorando muito o resultado da campanha. É que justamente agora, na pandemia, quando tem mais gente precisando, as doações caíram. De novembro para cá, 80%. Mas pelo menos aqui nessa vila de Belo Horizonte, a Vila Sumaré, 200 famílias vão ter comida na mesa nesse Dia das Mães. Amanhã eu vou preparar um almoço especial, fazer um franguinho, um macarrão para a família. Então nós desenvolvemos todas as nossas ações pensando nelas, que são aquelas que na verdade que fazem a gestão das suas residências, e muitas delas são mães solo, que cuidam de toda a família sozinha. A dona Mara, que tem 2 filhos, chamou a gente para ir até a casa dela, para mostrar a geladeira e as panelas vazias. Mas amanhã, o Dia das Mães vai ser diferente. Café, açúcar, pão, óleo, sal, biscoito, sardinha, milho verde, outro biscoito. Ai, eu estou feliz. Glória a Deus. E na página do Jornal Nacional na internet você encontra informações sobre formas de ajudar quem precisa no seu estado. O Jornal Nacional termina aqui.